Atenção! Nunca deixe as peças de montagem ao alcance das crianças. Crianças confundem peças de bijuterias com balas e confeitos, e é muito comum ingerirem essas peças com consequências por vezes muito sérias. Procure sempre evitar o acesso de crianças, tanto no ambiente de montagem como no armazenamento de peças. É com muita satisfação que o Disque Biju apresenta a você agora o curso de aplicação de bijuterias. Neste curso, o Disque Biju preparou novidades para facilitar o seu aprendizado de aplicações em peças de uso pessoal, decorativas e utilitárias. A aplicação de peças de bijuterias é uma atividade que está em expansão a cada estação, o que a torna mais lucrativa. A seleção de técnicas e peças teve como critério a facilidade de confecção, para aqueles que não têm nenhuma experiência em aplicações poderem iniciar seu trabalho, e ainda técnicas de nível médio e avançado para quem já tem noções de bordado, costura e aplicação. O curso é composto de instruções básicas e introdutórias, para que você tenha maior produção em menos tempo. A didática é muito simples e você aprenderá na prática, passo a passo, todos os detalhes das técnicas ensinadas. Introdução. É com muita satisfação que o Disque Biju apresenta a você agora o curso de aplicação de bijuterias. Neste curso, o Disque Biju preparou novidades para facilitar o seu aprendizado de aplicações em peças de uso pessoal, decorativas e utilitárias. A aplicação de peças de bijuterias é uma atividade que está em expansão a cada estação, o que a torna mais lucrativa. A seleção de técnicas e peças teve como critério a facilidade de confecção, para aqueles que não têm nenhuma experiência em aplicações poderem iniciar seu trabalho, e ainda técnicas de nível médio e avançado para quem já tem noções de bordado, costura e aplicação. O curso é composto de instruções básicas e introdutórias, para que você tenha maior produção em menos tempo. A didática é muito simples e você aprenderá na prática, passo a passo, todos os detalhes das técnicas ensinadas. Materiais. Linhas. É importante trabalhar com linha de qualidade que seja durável. Você encontrará no mercado linha de nylon, algodão, poliamida e ainda para a confecção de algumas peças neste curso, o fio em aço cabelo de anjo. Para aplicar pedrarias, utilize a linha na mesma cor do tecido. As linhas sintéticas em poliéster, poliamida e nylon não resistem a altas temperaturas, portanto não podem ser utilizadas em trabalhos que serão expostos ao calor do ferro de passar roupas. Para linhas finas e delicadas, como a 100% poliamida e fio de seda, trabalhe com 2 fios e faça o acabamento reforçado, para que o nó não se desfaça com facilidade. Agulhas. Para aplicações que utilizem agulhas, você encontrará no mercado basicamente 4 tipos, que podem ser utilizados de acordo com o material selecionado para a criação de sua peça. A agulha de ponta em seta é utilizada na maioria das aplicações em tecidos naturais, PVC, inclusive couro. Agulha de ponta em seta arredondada, utilizada em costura de tecidos finos, delicados e em aplicação de botões. De forma geral, utilizada em tecidos naturais e sintéticos. Agulha arredondada, utilizada em bordados, acabamentos das peças em tricô, crochê ou tapeçaria. Facilita o trabalho com tramas largas de tecidos de fios contáveis e tules. Agulha para miçangas. Alongada, auxilia a colocação de miçangas em fios. Passa-fio. Para facilitar a colocação de fios em agulhas, utilize o passa-fio. Coloque o arame fino na agulha. Passe a linha por dentro do arame fino. Puxe o passa-fio junto com a linha. Tesouras. Para detalhes de um bom acabamento, tenha em mãos tesouras de ponta fina e de bom corte, que auxiliam nos arremates. Você encontrará no mercado vários modelos e marcas. Colas. Para cada material, existe um tipo de cola adequada.
Cola pano, para colagem de peças diversas em tecido. Cola epox de secagem rápida, para colagem de pedrarias e metal. Cola para bijuterias, para colagem de strass e pequenos arremates em fitas. Cola branca para artesanato extra forte, para colagem de peças em madeira. Pedrarias. As peças que utilizamos neste curso são facilmente encontradas em lojas que vendem peças para bijuterias e lojas de armarinhos. Vidrilhos, lantejoulas, paetês, chatons, miçangas. Observe a qualidade do produto. As peças com formatos mais regulares são mais fáceis de trabalhar e, ao final, você obterá um resultado mais bonito. Para aplicações em peças laváveis, procure pedrarias com indicação na embalagem de peça resistente a água e sabão. Bastidor. O bastidor é uma peça de madeira que auxilia o trabalho de aplicação em tecido. É de fácil manuseio e muito prático. Coloque a camiseta a ser aplicada sobre a mesa. Coloque o aro menor do bastidor dentro da camiseta. Coloque o aro maior do bastidor sobre a camiseta. Encaixe o aro maior no aro menor, prendendo o tecido da camiseta entre os aros. A peça fica mais firme e mais fácil de manusear. Instruções básicas. Para trabalhar com aplicações, temos alguns pontos básicos. Nó com fio de algodão ou fio de nylon. Use uma linha com até 50 centímetros para facilitar o trabalho. Se você usar uma linha muito longa, poderá enroscar. Por isso, utilize sempre fios mais curtos. Coloque a linha na agulha e em uma das pontas da linha faça uma laçada. Passe a ponta da linha por dentro da laçada por 4 vezes. Puxe os 2 lados da linha formando um nó. Corte o excesso de linha. Se você precisar de um nó maior, passe a linha mais vezes dentro da laçada antes de formar o nó. Ponto de arremate. Ao finalizar um trabalho de costura com linha, você poderá fazer o arremate pelo lado avesso ou direito da peça, dependendo da técnica e dos materiais que estiver utilizando. Para acabamento no avesso do tecido, passe a agulha para o lado avesso do trabalho. Passe a agulha de um lado para o outro do tecido, deixando um pequeno espaço entre a entrada e a saída da agulha. Puxe a linha. Passe novamente a agulha de um lado para o outro do tecido e, antes de puxar totalmente a linha, passe a agulha por dentro da laçada 2 vezes. Puxe a linha e corte seu excesso. Avesso do trabalho. Um bordado bem feito é reconhecido pelo lado do avesso. Quando os pontos ficam uniformes e bem distribuídos, é sinal que você executou um excelente trabalho. Se não estiver satisfeita com a peça que está produzindo, com o auxílio de uma peça chamada abre-casa ou uma tesoura de ponta fina, desmanche cuidadosamente e refaça o projeto. Continue apenas se realmente ficar bom e você estiver satisfeita com o resultado. Utilizando molde ou risco. Para aplicação em que você precisa utilizar uma figura, poderá orientar o trabalho com o auxílio de um molde ou risco. Risco. Qualquer figura ou desenho pode ser utilizado para a base de risco. Coloque uma folha de papel manteiga sobre o desenho e com um lápis copie as linhas que serão aplicadas. Coloque uma folha de papel carbono sobre o local a ser aplicado. Sobre o papel carbono, coloque o papel manteiga com o desenho e com um lápis contorne as linhas do risco no papel. Desta forma, você transfere através do carbono as linhas do risco que você quer aplicar. Molde. Recorte a figura a ser aplicada em papel. E contorne a peça com giz de costura. Esse desenho orientará as linhas a serem aplicadas.
Os giz de costura e o papel carbono são encontrados em lojas de armarinhos em várias cores. Você pode escolher a cor que destaque mais a figura e que não apareça depois do trabalho realizado. Para trabalhar com outros moldes ou riscos, temos outras sugestões no nosso site na Galeria de Riscos do curso de aplicações. Lista de materiais e projeto. Antes de começar um trabalho de aplicação, tenha em mãos todos os materiais necessários. Para isso, faça uma lista do que você vai precisar. Observe a técnica mais adequada em função dos materiais escolhidos. Com todo o material em mãos, faça um esboço, calcule a posição das peças, observe a harmonia de cores, tente visualizar a peça pronta e se ela está de acordo com o que você deseja como trabalho final. Harmonia de cores. Quando você faz um trabalho com harmonia de cores, poderá recorrer a várias combinações possíveis. Contrastes fortes, combinações suaves, tom sobre tom. Tudo depende do que você deseja do produto final. Em tecidos estampados, valorize e realce a aplicação, aproveitando os desenhos e as cores das estampas. Observe a harmonia de cores com peças diferentes, como por exemplo madeira, lantejoulas e miçangas, utilizando combinações suaves. A harmonia quer dizer que a combinação de cores está agradável ao olhar. Além disso, estude a luz, sombras gradativas e sutis no trabalho. Isso faz toda a diferença. O tom de azul do strass realça os contornos da borboleta. Aula 1. Técnica: aplicação de renda. Peça: bata azul. Faremos uma aplicação de renda sobre o tecido e sobre a renda aplicaremos chatons, cristais, lantejoulas e miçangas. Lista de materiais: uma bata azul, renda, miçangas douradas, miçangas pequenas, chatons redondos, chatons no formato navete, lantejoulas e paetês, cristais, linha na cor da renda, alfinetes, agulha, tesoura. Atenção! Escolha na renda as flores que vai recortar. Recorte 6 flores de renda. Faça um esboço com as flores de renda para verificar quantas flores são necessárias e qual distância correta entre as mesmas. Prenda as flores com alfinetes na parte da frente da bata. Atenção! Agora vamos alinhavar as flores de renda na bata. Você deverá utilizar uma cor de linha que mais se aproxime da renda. Aqui utilizaremos linha branca para melhor visualização no vídeo. Corte uma linha com 60 centímetros. Coloque na agulha. Em uma das pontas da linha, faça uma laçada. Passe a ponta da linha por dentro da laçada por 4 vezes e puxe os 2 lados da linha formando um nó. Corte o excesso de linha. Escolha uma das extremidades de uma pétala de uma das flores da renda. Passe a agulha do avesso para o direito, alinhavando a renda no tecido. Passe a agulha de um lado para o outro do tecido, alinhavando a beirada da renda. Continue este procedimento até alinhavar todo o contorno da flor. Retire o alfinete. Arremate o trabalho do lado avesso do tecido. Corte o excesso de linha. Agora você aprenderá uma técnica para aplicar uma sequência de materiais de forma a deixá-los firmes e distribuídos de maneira uniforme. Troque a linha da agulha. Escolha uma das extremidades da flor. Passe a agulha do avesso para o direito do tecido. Na agulha, coloque 3 miçangas. Estique a linha com os materiais, acompanhando o contorno da renda. Repare onde pararam os materiais. Em frente à última miçanga colocada, passe a agulha para o avesso do tecido.
Volte a agulha para o direito do tecido entre a primeira e a segunda miçanga colocada. Passe a agulha pelo furo das duas últimas miçangas colocadas. Coloque mais 3 miçangas. Estique a linha sobre a beirada da renda para verificar onde pararam os materiais. Em frente à última miçanga colocada, passe a agulha para o avesso do tecido. Volte a agulha para o direito do tecido entre a primeira e a segunda miçanga da última sequência colocada. Passe a agulha pelo furo das duas últimas miçangas colocadas. Repita este procedimento até completar todo o contorno da flor. Arremate o trabalho. Agora você aplicará um chaton no miolo da flor. Troque a linha da agulha. Em uma das pontas da linha, faça um nó. Passe a agulha do avesso para o direito do tecido, pelo miolo da flor e pelo furo do chaton. Volte a agulha para o avesso do tecido. Passe a agulha do avesso para o direito do tecido e pelo outro furo do chaton. Volte a agulha para o avesso do tecido. Passe a agulha para o direito do tecido rente ao chaton. Na agulha, coloque 3 miçangas. Estique a linha contornando o chaton e verifique onde pararam as miçangas. Passe a agulha para o avesso do tecido em frente à última miçanga colocada. Volte a agulha para o direito do tecido entre a primeira e a segunda miçanga colocada. Passe a agulha por dentro das duas últimas miçangas colocadas. Repita este procedimento até contornar todo o miolo. Arremate o trabalho. Repita o alinhavo para as outras flores de acordo com o esboço inicial. Utilizando o ponto salpicado, distribua vários tipos e tamanhos de pedras entre as flores. Troque a linha da agulha. Para aplicar miçangas. Na lateral da bata, próximo à costura, passe a agulha do avesso para o direito do tecido. Na agulha, coloque uma miçanga grande. Volte a agulha para o avesso do tecido. Para aplicar lantejoulas ou paetês com miçangas. Passe a agulha para o direito do tecido. Na agulha, coloque uma lantejoula e uma miçanga pequena. Volte a agulha para o avesso do tecido somente pela lantejoula. Para aplicar cristais. Volte a agulha para o direito do tecido. Na agulha, coloque um cristal. Passe a agulha para o avesso do tecido. Para aplicar chatons. Volte a agulha para o direito do tecido. Passe a agulha por um dos furos do chaton. Passe a agulha para o avesso do tecido. Volte a agulha para o direito do tecido e pelo outro furo do chaton. Passe a agulha para o avesso do tecido. Repita este procedimento de aplicação, alternando os materiais até preencher todos os espaços entre as flores. Arremate o trabalho. Veja o resultado final dessa aplicação, alegre, colorida e com brilho. Veja que efeito especial você consegue nesta bata com detalhes em renda. Foram aplicadas contas de pérola e lantejoulas. Trabalhar o jeans com detalhes em renda também é uma ótima variação. Você poderá usar combinações de cores em tons de bege e dourados suaves. Nesta outra delicada variação, foram utilizados paetês e pérolas na cor da renda. Personalize a sua calça jeans com renda e contas variadas. Para momentos mais festivos, lance mão desta técnica e crie um lindo vestido de festa. O efeito da renda aplicada é lindo e delicado. Você pode trabalhar com vários tipos de rendas em cores diferentes. Perceba que cada renda possui um desenho diferente.
Use sua criatividade e faça aplicações valorizando os desenhos e relevos das rendas. Aula 2. Biquíni chinelo. Lista de materiais. Agulha média de ponta fina. Biquíni de 2 peças. Cristal acrílico retangular transparente. Cristal balão pequeno irisado. Fio de nylon número 025. Tesoura. 30 rosas de cetim verde. 20 rosas em fita prata. 22 rosas em fita dourada. 2 rosas de cetim rosa claro. Faça um esboço no biquíni a ser aplicado com rosas de cetim e cristal acrílico transparente na cor desejada. Corte um fio de nylon com 50 centímetros. Atenção! O fio de nylon é transparente, por isso serve para qualquer cor de tecido. Utilizamos fio de nylon preto para melhorar a visualização da aula. Os arremates devem ser feitos e escondidos pelo lado direito da roupa, pois a ponta do fio pode incomodar sobre a pele. Para este trabalho, utilizamos fio de nylon porque o cristal retangular é uma peça grande de furo largo. Você poderá utilizar também linha de poliéster ou poliamida para trabalhar com peças menores. Para a linha de poliamida, tome os mesmos cuidados que o fio de nylon. Coloque a agulha em uma das pontas do fio. Na outra ponta, dê 2 nós sobrepostos. Corte o excesso de fio. Coloque o cristal retangular sobre o local a ser aplicado e bem próximo ao furo do cristal. Passe a agulha em um ponto mínimo. Puxe o fio. Passe a agulha novamente sobre o ponto e deixe uma laçada. Passe a agulha 2 vezes dentro da laçada. Puxe o fio. Passe a agulha dentro do cristal. Puxe o fio. Bem próximo ao furo do cristal, passe a agulha para o avesso. Volte a agulha para a frente do trabalho, prendendo o cristal. Passe a agulha por dentro do cristal novamente e próximo ao furo do cristal, passe a agulha pelo tecido em um ponto mínimo. Puxe o fio e deixe uma laçada. Passe a agulha 2 vezes por dentro da laçada. Puxe o fio. Corte seu excesso. Corte um fio de nylon com 50 centímetros. Coloque a agulha em uma das pontas do fio. Dê 2 nós sobrepostos. Corte o excesso de fio. Coloque 2 rosas de cetim verde ao lado do cristal para saber exatamente onde fixá-las. Na direção do miolo de uma rosa, passe a agulha em um ponto mínimo no tecido. Puxe o fio. Passe novamente a agulha em outro ponto mínimo. Puxe o fio. Deixe uma laçada. Passe a agulha uma vez dentro da laçada e puxe o fio. Coloque uma rosa de cetim verde na agulha pelo miolo e de trás para frente. Coloque um cristal pequeno na agulha. Puxe o fio ajustando o trabalho. Volte a agulha para o avesso do tecido somente pelo miolo da rosa, fixando a flor e o cristal. Volte a agulha para o direito do tecido embaixo da flor. Dê um ponto mínimo e puxe o fio. Dê outro ponto mínimo e deixe uma laçada. Passe a agulha uma vez por dentro da laçada. Puxe o fio. Passe a agulha por dentro do tecido escondendo o fio, até o outro ponto onde será fixada a segunda rosa. E puxe o fio. Repita a aplicação de rosa com cristal para fixar a segunda rosa de cetim verde com miolo de cristal. Repita o arremate do cristal retangular para as rosas.
Repita a aplicação de rosas e cristais, observando as cores alternadas seguindo a sequência. Um cristal retangular transparente. 2 rosas douradas. Um cristal retangular transparente. 2 rosas douradas. Um cristal retangular transparente. 2 rosas pratas. Um cristal retangular transparente. 2 rosas pratas. Um cristal retangular transparente. 2 rosas verdes. Continue a sequência até completar todo o contorno do biquíni. Atenção! Para o busto do biquíni, a técnica de fixar rosas e cristais é a mesma. Observe apenas a disposição das peças, fazendo inicialmente um esboço. Corte 50 cm de fio de nylon 0,25. Coloque na agulha e dê 2 nós sobrepostos. Corte o excesso de fio. Na lateral direita do busto esquerdo, passe a agulha em um ponto mínimo. Puxe o fio. Passe a agulha novamente. Puxe o fio e deixe uma laçada. Passe a agulha uma vez dentro da laçada e puxe o fio. Coloque uma rosa dourada na agulha pelo miolo, de trás para frente. Coloque um cristal pequeno na agulha. Puxe o fio ajustando o trabalho. Volte a agulha para o avesso do tecido, somente pelo miolo da rosa, fixando a flor e o cristal. Volte a agulha para o direito do tecido, embaixo da flor. Dê um ponto mínimo e puxe o fio. Dê outro ponto mínimo e deixe uma laçada. Passe a agulha uma vez por dentro da laçada. Puxe o fio. Passe a agulha por dentro do tecido escondendo o fio, até o outro ponto onde será fixada a segunda rosa. Contorne a rosa dourada com 3 rosas verdes. Ao lado da última rosa verde colocada, coloque uma rosa prata. Suba a sequência com uma rosa dourada, uma rosa cor-de-rosa, uma rosa dourada, uma rosa prata. Arremate a última rosa do buquê embaixo da flor. Dê um ponto mínimo e puxe o fio. Dê outro ponto mínimo e deixe uma laçada. Passe a agulha 2 vezes por dentro da laçada. Puxe o fio e corte seu excesso. Corte 50 cm de fio de nylon 0,25. Coloque na agulha e dê 2 nós sobrepostos. Corte o excesso de fio. Coloque o cristal retangular transparente ao lado da última rosa colocada. Repita a costura de cristais e rosas, seguindo a sequência. Um cristal transparente, uma rosa dourada, um cristal transparente, uma rosa verde, um cristal retangular transparente, uma rosa prata, um cristal retangular transparente, uma rosa verde, um cristal retangular transparente, uma rosa dourada, um cristal retangular transparente, uma rosa prata. Repita o trabalho para o outro bojo do biquíni. Repita a aplicação de um cristal retangular transparente entre os 2 bojos do biquíni. Você acaba de montar o biquíni. Chinelo. Lista de materiais: alicate, agulha grande de ponta fina, chinelo de dedo de borracha, cristal acrílico retangular transparente, cristal balão pequeno irisado, fio de nylon número 0,30, 2 rosas de cetim verde, 6 rosas de cetim rosa claro, 2 rosas pratas, 6 rosas douradas. Atenção! Para aplicar as mesmas peças do biquíni no chinelo, utilize fio de nylon número 0,30 com agulha grossa de ponta fina. Trabalhe todos os arremates escondidos pelo lado direito da tira do chinelo, pois a ponta da linha pode incomodar sobre a pele. No avesso,
Deixe o mínimo necessário de fio, o mais justo e firme possível. Corte 70 centímetros de fio de nylon número 0,30. Coloque na agulha e dê 2 nós sobrepostos na outra ponta. Corte o excesso de fio. Introduza a agulha a 4 centímetros do início da tira central do chinelo, do direito para o avesso, com o auxílio de um alicate. Atenção! Caso a tira de borracha seja muito dura, o que depende da marca da sandália, fure previamente com uma agulha de costura mais grossa do que a que será utilizada para a costura. Volte a agulha para o meio da tira. O fio deve ficar firme. Coloque uma rosa dourada na agulha pelo miolo de trás para frente. Retire a agulha e no fio coloque um cristal pequeno. Puxe o fio ajustando o trabalho. Coloque a agulha novamente no fio e passe a agulha somente pelo miolo da rosa. Puxe o fio e ajuste o trabalho. Passe a agulha para o avesso da tira, fixando a flor e o cristal. Volte a agulha para o direito da tira, onde será fixada a próxima rosa. Puxe o fio. Repita a aplicação de rosa com cristal para uma rosa cor-de-rosa, uma rosa prata, uma rosa verde. Passe a agulha por dentro de um cristal retangular. Bem próximo à saída do fio, passe a agulha para o avesso da tira. Volte a agulha para o lado direito da tira, onde será fixado uma rosa cor-de-rosa. Repita a aplicação de rosa com cristal para uma rosa cor-de-rosa, uma rosa dourada. Para arrematar o fio, passe-o para o avesso da tira, deixando o espaço de um ponto alinhavo debaixo da última rosa colocada. Volte a agulha para o direito da tira. Passe a agulha pelo ponto alinhavo e deixe uma laçada. Passe a agulha pela laçada e puxe o fio, deixando o mais justo possível. Repita o nó mais 2 vezes. Corte o excesso de fio. Observe que o arremate fica debaixo da rosa. Corte um fio de nylon com 70 centímetros e repita a aplicação de rosas com cristais para o outro lado da tira. Você acaba de montar um belo conjunto para o verão. Com aplicações de rosas de cetim, você pode valorizar peças de lingerie como este conjunto. Com miçangas, vidrilhos e flores delicadas, o desenho da renda está realçado. Você poderá confeccionar peças exclusivas e especiais. Para a decoração de quarto de crianças e adolescentes, você pode aplicar as rosas de cetim. Veja este delicado porta-retrato. As flores estão aplicadas em vários tamanhos e em cores suaves. Em outros detalhes, você pode compor um cantinho especial. Os tecidos delicados pedem peças leves. Com as flores e pequenas miçangas aplicadas, você confecciona este belo efeito nas almofadas. Em tom sobre tom, você pode decorar a casa com várias almofadas coloridas. Com a mesma técnica utilizada para aplicar peças em chinelo de borracha, você poderá aplicar fios e fivelas de strass e outras contas em sapatos mais sofisticados. Veja que linda esta outra variação em bijuteria!
As rosas de cetim misturadas a strass e outros materiais estão aplicadas com a técnica de colagem em metal. Misture várias contas nos tons do cetim e faça peças lindas e exclusivas. Aula 3. Técnica: entrelaçamento variado, saia jeans com flores de miçangas. Nesse curso você aprenderá a confeccionar flores de miçangas com a técnica do entrelaçamento variado. Lista de materiais: cristais metalizados azuis, na cor magenta e na cor ouro velho. Linha de costura na cor do jeans e na cor do paetê. Miçangas pequenas: azul metálico, rosa metálica, roxa metálica, dourada e verde. Fio cabelo de anjo, paetê, saia jeans. Tesoura: corte 50 cm de fio de metal cabelo de anjo. Segure as duas pontas e em uma delas coloque 4 miçangas douradas. Centralize os materiais. Cuidado ao manusear os fios para não arrebentá-los. Cruze os fios por mais 5 miçangas douradas. Ajuste bem o trabalho para que não fiquem folgas entre os materiais. Cruze os fios por mais 6 miçangas douradas. Ajuste o trabalho. Cruze os fios por mais 5 miçangas douradas. Ajuste o trabalho. Cruze os fios por mais 4 miçangas douradas. Ajuste o trabalho. Agora você fará o miolo da flor. Cruze os fios por um cristal azul metalizado. Ajuste o trabalho. Iniciaremos a segunda pétala. Cruze os fios por 4 miçangas douradas. Ajuste o trabalho. Cruze os fios por mais 5 miçangas douradas. Ajuste o trabalho. Cruze os fios por mais 6 miçangas douradas. Ajuste o trabalho. Cruze os fios por mais 5 miçangas douradas. Ajuste o trabalho. Cruze os fios por 4 miçangas douradas. Ajuste o trabalho. Passe o fio do lado direito da pétala entre as carreiras de miçangas, alinhavando a lateral da pétala até a terceira carreira de miçangas. Corte o excesso de fio. Repita o arremate para o lado esquerdo da pétala. Corte 50 cm de fio cabelo de anjo. E repita a confecção da primeira pétala. Passe o fio do lado direito pela carreira de miçangas do lado direito do cristal. Passe o fio do lado esquerdo pela carreira de miçangas do lado esquerdo do cristal. Ajuste o trabalho. Repita as 5 carreiras de miçangas para formar a quarta pétala. Arremate os fios laterais. Corte o excesso de fios. Você formou uma flor dourada com miolo de cristal azul metálico. Faça mais. Uma flor rosa metálica com miolo azul metálico. Uma flor roxa metálica com miolo azul metálico. Uma flor verde com miolo na cor magenta. Uma flor azul com miolo na cor ouro velho. Corte 50 cm de linha na cor do jeans. Coloque na agulha. Em uma das pontas da linha, faça uma laçada. Passe a ponta da linha por dentro da laçada por 4 vezes. E puxe os 2 lados da linha formando um nó. Corte o excesso de linha.
Faça um esboço com as flores para decidir onde serão costuradas. Passe a agulha do avesso para o direito do tecido, no local onde será fixada a primeira flor. Utilizamos linha branca para melhor visualização da técnica. Passe a agulha entre duas pétalas da flor, próximo ao miolo. Ajuste o trabalho. Volte a agulha para o avesso do tecido, prendendo a pétala. Puxe a linha. Volte a agulha entre duas outras pétalas da flor e repita a costura da flor ao redor do miolo de cristal, prendendo as pétalas até que todas estejam fixadas. Repita este procedimento até costurar todas as flores, conforme a imagem a seguir. Uma flor de miçanga azul metálica, uma flor de miçanga verde, uma flor de miçanga rosa metálica, uma flor de miçanga roxa. Arremate o trabalho no avesso do tecido. Corte o excesso de linha. Corte 50 centímetros de linha na cor do paetê. Coloque na agulha. Dê um nó e corte o excesso de linha. Atenção! Agora você fará um trabalho de paetê salpicado. Os locais onde serão aplicados os paetês podem ser previamente marcados com giz de costura. Passe a agulha do avesso para o direito do tecido. Coloque um paetê na agulha. Ajuste o trabalho. Volte a agulha para o avesso do tecido pela borda do paetê. Passe a agulha do avesso para o direito do tecido pelo centro do paetê. Volte a agulha para o avesso do tecido pela borda oposta do paetê, de forma que a linha forme uma reta sobre o paetê. Passe a agulha do avesso para o direito do tecido e pelo centro do segundo paetê. Repita a costura do paetê salpicado até completar a marcação inicial. Utilize a mesma linha para aplicar vários paetês. Para as distâncias maiores entre os paetês, faça a aplicação um a um, arrematando a linha. Você acaba de confeccionar esta linda aplicação de flores de miçangas com paetês. Veja como a bolsa foi valorizada com o trabalho de flores de miçangas com o laço de fita. O porta-retrato fica mais alegre com as flores de miçangas coloridas. Observe que você pode substituir as miçangas por vidrilhos. 2 flores foram confeccionadas com vidrilhos no lugar das miçangas. A aplicação de flores coloridas enfeita ainda este bolero. Observe nesta fita de guardanapo a variação de tamanho na confecção das flores. Na flor maior, a miçanga foi substituída por cristal âmbar. Veja que resultado magnífico! Com esta técnica, você poderá ornamentar de forma graciosa as mais diferentes peças do seu vestuário. Aula 4. Técnica: fio de contas. Peça: almofada. Nesta aula, você vai aprender a confeccionar um fio de contas para decorar uma almofada. Lista de materiais: almofada, fio de nylon número 025, cristais metalizados cor de cobre, cristais metalizados azuis, cristais metalizados prata,
contas de pérolas, gota de cristal aurora boreal, gota de cristal verde, tesoura. Corte um fio de nylon com 1,70 m. Em uma das pontas do fio, coloque uma gota de cristal aurora boreal. Deixe uma sobra de 6 cm para a ponta do fio. Dê 3 nós sobre a gota de cristal. Corte o fio deixando-o com 2 cm. Coloque um cristal cor de cobre na ponta do fio maior. Empurre o próximo à gota e passe também a ponta do fio menor pelo furo do cristal cor de cobre. Coloque no fio maior um cristal azul. Esconda a ponta do fio menor pelo furo do cristal azul. Continue esse procedimento até preencher 1,30 m de fio de nylon com cristais azuis. Coloque um cristal cor de cobre e uma gota de cristal aurora boreal. Com a ponta do fio, faça uma laçada rente à gota. Passe-o por dentro da laçada. Puxe o fio formando um nó. Faça uma nova laçada e repita o nó por mais uma vez. Esconda o fio e corte o excesso. Faça um fio com gota de cristal verde, cristal cor de cobre e pérola. Faça um fio com gota de cristal aurora boreal, cristal cobre e cristal prata. Faça um fio com gota de cristal verde, cristal azul e cristal cor de cobre. Escolha uma almofada de tecido com textura que não seja lisa para que os fios não escorreguem. Envolva a almofada com os fios de contas. Dê 2 nós. Ajuste o trabalho. Corte 50 centímetros de linha na cor da almofada. Nesta aula, utilizaremos a linha na cor preta para facilitar a visualização. Coloque a linha na agulha. Una as pontas da linha e dê uma laçada. Passe as pontas da linha 2 vezes por dentro da laçada. E puxe os 2 lados da linha formando um nó. Corte o excesso de linha. No lado direito da almofada, passe a agulha pelo tecido próximo aos fios de contas, em um ponto mínimo. Forme um passante envolvendo as contas com um ponto mínimo. Repita esse processo de envolver as contas, formando o passante por 2 vezes. Faça um ponto de arremate. Dê um ponto mínimo. Forme uma laçada. Passe a agulha 2 vezes por dentro da laçada. Puxe a linha e corte seu excesso. Repita a costura do passante para o lado esquerdo da almofada. Você acaba de dar um toque especial e colorido em uma almofada de cor lisa. Com esta técnica, você pode decorar uma mesa de jantar, variando o tamanho, as contas e cores dos fios. O cristal da ponta foi substituído por um pompom de seda. Com os fios de contas, você também pode criar esta linda alça de blusa. Escolha os cristais de cor e tamanho adequados. Veja este biquíni. As contas de cristais foram substituídas por miçangas claras, contas de madeira e o entremeio de coco. O fio de nylon foi substituído por fio encerado. Nesta variação jovem, o elástico de cabelo foi enfeitado com fios de contas variadas. Nesta peça, você poderá escolher as contas que sua imaginação permitir. Misture miçangas com contas de madeira e no lugar da gota de cristal, coloque penas.
Os fios podem ser variados, como fio encerado e fio de couro. Seja criativa e veja quantas possibilidades de fios coloridos você poderá criar. Observe o efeito do trabalho com fios de contas neste modelo de festa. Os fios dão leveza e graça à bolsa de mão e ao vestido. Aula 5. Técnica. Confecção de aplicação. Peça. Borboleta. Nesta aula, você vai aprender a confeccionar uma aplicação em forma de borboleta, com ponto alinhavo e colagem. Lista de materiais: bolsa de palha, fio de fibra natural, cordonê dourado, lápis número 6B, 20 centímetros de entretela, bolinhas de metal, fita de cetim com 2 centímetros, tinta relevo com glitter, murano azul, 5 centímetros de fio de strass, cola pano, tesoura, linha de costura, agulha. Faça um molde com o risco de borboleta conforme instruções básicas. Coloque o molde da borboleta sobre a entretela. Com o lápis número 6B, risque todo o contorno da borboleta. Retire o molde e recorte a entretela. Corte 90 centímetros de linha para a costura na cor da fita. Coloque na agulha. Em uma das pontas da linha, faça uma laçada. Passe a ponta da linha por dentro da laçada por 4 vezes. Puxe os 2 lados da linha, formando um nó. Corte o excesso de linha. Atenção! Agora vamos trabalhar o lado avesso da borboleta, na parte superior e no meio da borboleta. Passe a agulha do avesso para o direito da entretela. Coloque 4 bolinhas de metal. Estique a linha e verifique onde pararam os materiais. Passe a agulha para o avesso da entretela. Volte a agulha para o direito da entretela entre a primeira e a segunda bolinha de metal. Passe a agulha por dentro das 2 últimas bolinhas colocadas. Coloque mais 4 bolinhas de metal na agulha. Estique a linha e veja onde pararam os materiais. Passe a agulha para o avesso da entretela. Volte a agulha para o direito da entretela entre a primeira e a segunda bolinha de metal, das 4 últimas colocadas. Repita a sequência de colocação de 4 bolinhas até completar todo o contorno da borboleta. Deixe a linha na agulha. Corte 10 centímetros de fio cordonê. Dê um nó em uma das pontas do cordonê. Apare o cordonê. Repita este procedimento para a outra ponta. Corte o fio ao meio, deixando as 2 partes com o mesmo tamanho. Agora, vamos costurar as antenas da borboleta. Coloque uma das antenas da borboleta sobre o molde. Costure uma das antenas sobre o molde. Costure a outra antena da borboleta. Agora vamos aplicar o passante. Corte 6 centímetros de fita de cetim. Dobre 1 centímetro de cada lado das pontas da fita. Costure uma das pontas na parte superior da borboleta. Arremate o trabalho e corte o excesso de linha. Costure a outra ponta na parte inferior da borboleta, formando um passante. Vamos trabalhar o outro lado da borboleta. Corte 5 centímetros de fio de strass. Cole o fio de strass reto, no centro da borboleta. Passe cola em uma das partes da borboleta. Atenção! A quantidade de cola deverá ser o suficiente para não soltar os materiais. Aplique as contas de murano. Continue o processo de colagem até preencher toda a borboleta. Para dar acabamento,
Passe tinta relevo com glitter em toda a lateral da borboleta sobre as contas de Murano, cobrindo a entretela. Corte 3 fios de fibra natural com 50 centímetros cada. Coloque-os na agulha. Passe a agulha entre as tramas da bolsa para fixar a borboleta. Puxe metade do fio. Tire a agulha. Passe os fios pelo passante da borboleta. Dê uma laçada e ajuste a borboleta rente à bolsa. Dê um nó. Faça um laço que fique atrás da borboleta. Ajuste o laço e os fios. Se for necessário, apare as pontas dos fios. Veja que delicadeza de broche em pontas peroladas. Para esta variação, no lugar do passante você cola um alfinete de broche. Veja ainda que o tamanho do risco foi diminuído. Assim você poderá variar o tamanho das peças. Nessa variação, foram utilizadas pérolas e miçangas que estão realçadas pelo tom de marrom da tampa da caixa. Para a confecção dessa variação, você pode montar o cinto com orientação da montagem dos contrapinos com contas da aula 6 do volume 2 do cinto Bali. Na placa de metal, você cola a borboleta com cola epox de secagem rápida. Seja criativa! Faça várias combinações de cores e peças como esta borboleta do porta-retrato. Veja que graça essa sandália com aplicação de chatons. Com a mesma técnica, você poderá variar o formato das pedrarias e criar peças exclusivas. Aula 6. Técnica: aplicação de paetês com miçangas. Peça: camiseta. Nesta aula, você vai aprender a técnica de aplicação de paetês com miçangas em uma camiseta. O molde escolhido foi o gatinho com coleira de pérolas. A técnica de aplicar paetês com miçangas é uma das mais tradicionais e vem sendo grandemente valorizada nos dias de hoje, pois roupas com aplicações estão totalmente em moda. Com um gasto muito pequeno, você consegue transformar peças básicas em peças cheias de charme e sofisticação. Existem no mercado diferentes tipos, formatos e tamanhos de lantejoulas e paetês. Além disso, é um material muito brilhante e com uma vasta gama de cores vibrantes que vão abrir o leque de sua criatividade. Lista de materiais: tesoura, alfinetes, miçangas pequenas, paetês, pérolas, camiseta, agulha número 12, fita adesiva, linha da cor da camiseta, lápis, giz de costura, papel manteiga. Com o auxílio de um molde, risque o motivo da aplicação na camiseta, conforme ensinado nas instruções básicas. Corte 50 centímetros de linha. Atenção! Se você usar uma linha muito longa, poderá enroscar, formando nós e isso dificultará muito o seu trabalho. Para esta técnica, utilize sempre fios curtos. Coloque a linha na agulha. Em uma das pontas da linha, faça uma laçada. Passe a ponta da linha por dentro da laçada por 4 vezes. Puxe os 2 lados da linha, formando um nó. Corte o excesso de linha. Em uma das extremidades do desenho, passe a agulha do avesso para o direito do tecido. Coloque um paetê e uma miçanga na agulha. Passe a agulha para o avesso do tecido somente pelo furo do paetê. Puxe a linha. Volte a agulha para o direito do tecido rente ao paetê. Coloque um paetê e uma miçanga na agulha. Passe a agulha para o avesso do tecido somente pelo furo do paetê. Puxe a linha.
Continue colocando paetês com miçangas no contorno do desenho do gatinho, até acabar a linha. Durante o processo de aplicação de paetês com miçangas, pode acontecer de enroscar, quebrar ou acabar a linha. Caso esse imprevisto ocorra, você poderá retornar à aplicação sem precisar desmanchá-la. Sobre os 2 últimos paetês colocados, cole uma fita adesiva para que o trabalho não desmanche. Corte 50 centímetros de linha e coloque na agulha. Dê um nó na linha conforme o início do trabalho. Do ponto onde a linha arrebentou, conte 4 paetês para trás. Passe a agulha do avesso para o direito do trabalho pelo furo do paetê e da miçanga. Passe a agulha para o avesso do tecido somente pelo meio do paetê. Volte a agulha para o direito e pelo furo do próximo paetê e da miçanga. Passe a agulha para o avesso somente pelo meio do paetê. Descole a fita adesiva e continue a costura para os 2 paetês restantes. Corte o excesso da linha anterior. Continue o processo de aplicação, contornando o desenho de fora para dentro até preenchê-lo totalmente. Faça o arremate pelo avesso com o ponto de arremate explicado nas instruções básicas. Agora você aplicará a coleira de pérolas no pescoço do gatinho. Corte 50 centímetros de linha. Coloque linha na agulha. Dê um nó na linha conforme o início do trabalho. Passe a agulha do avesso para o direito do tecido. Coloque as pérolas na agulha. Estique a linha sobre o pescoço do gatinho. Verifique onde pararam as pérolas e se a quantidade é suficiente para formar a coleira do gatinho. Passe a agulha do direito para o avesso do tecido rente à última pérola colocada. Arremate o trabalho e corte o excesso de linha. Usando esta técnica para aplicar paetês quase sobrepostos, você obterá um excelente resultado. O fundo do tecido não ficará aparente. Caso você não queira aplicar o fio de pérolas, você poderá aplicar um fio de strass, que dará um brilho especial ao seu trabalho. Veja como fica graciosa esta variação de aplicação de paetês e vidrilhos. Nesta variação foram aplicados vários materiais, formando uma delicada e alegre faixa na cintura da camiseta. Observe o brilho e a combinação de cores. Nesta variação foi utilizada a mesma técnica de aplicação com miçanga e paetê. Os materiais foram substituídos por miçangas e madrepérolas. Os cristais e contas de madeira completam o estilo mais rústico. Seja mais ousada e criativa. Você poderá, com a mesma técnica de aplicação de paetê com miçangas, acrescentar outros materiais e compor a figura e as cores que você quiser. Que graça esta variação! Em ponto salpicado foram aplicadas peças de diferentes cores e tamanhos. Aula 7. Técnica: entrelaçamento fiore. Peça: cinto. Nesta aula você aprenderá uma técnica de entrelaçamento circular, com miçangas, cristais e contas de pérola que dão forma a uma flor. Esta flor foi nomeada de fiore. Lista de materiais: base de veludo vinho com ganchos laterais dourados, cristais vinho metalizados, pérolas barrocas rosa, miçanga dourada grande, fio de nylon número 0,25, correntes douradas, tesoura, agulha, linha na cor do veludo. Corte um fio de nylon com 60 centímetros. Segure as pontas e em uma delas coloque 9 miçangas douradas grandes. Cruze os fios por outra miçanga. Puxe os fios, formando um elo de miçangas.
Empurre o trabalho para uma das pontas do fio, deixando uma sobra de 10 centímetros na ponta menor. No fio maior, coloque um cristal, uma miçanga, um cristal. Volte o fio pela miçanga onde está o fio menor. Passe o fio pelas duas miçangas do círculo em frente ao cristal. Repita esta sequência de um cristal, uma miçanga e um cristal até completar 5 pétalas em torno do círculo. Perceba que os fios se encontram ao contornar todo o círculo com pétalas. Dê 2 nós. Apare as pontas dos fios, deixando-os do mesmo tamanho. Una as pontas dos fios e coloque uma pérola barroca. Passe uma das pontas do fio por dentro do círculo. Dê 3 nós sobre as miçangas do círculo. Esconda os fios da seguinte maneira: una as pontas dos fios e passe-as pelas duas próximas miçangas. Corte o excesso. Repita a confecção da flor até formar 8 flores. Reserve-as. Coloque a base de veludo do cinto sobre a mesa. Faça um esboço com as flores sobre a base do cinto para verificar qual a distância correta entre as mesmas. Atenção! Agora você fará a costura das flores sobre a base do cinto. Corte 50 centímetros de linha. Coloque na agulha. Em uma das pontas, faça uma laçada. Passe a ponta da linha por dentro da laçada por 4 vezes. Puxe os 2 lados da linha formando um nó. Corte o excesso de linha. Considerando a distância estabelecida no esboço entre uma flor e outra, costure a primeira flor. Passe a agulha do direito para o avesso do tecido. Passe a agulha do avesso para o direito do tecido e por dentro de uma das pétalas da flor. Passe a agulha do direito para o avesso do tecido por dentro da próxima pétala. Continue a costura até fixar todas as pétalas. Arremate o trabalho pelo avesso do tecido. Dê um ponto mínimo. Puxe a linha. Dê um ponto mínimo e forme uma laçada. Passe a agulha 2 vezes por dentro da laçada. Puxe a linha e corte seu excesso. Repita a costura das flores até completar as 8 flores sobre a base do cinto. Agora vamos colocar as correntes na base do cinto para finalizar o trabalho. Prenda 2 correntes na parte interna dos ganchos. Prenda uma das pontas da terceira corrente no fecho do gancho direito. Faça o fechamento do cinto, prendendo a corrente no fecho do gancho esquerdo. Deixe corrente suficiente para ajustar o tamanho do cinto no corpo. Você poderá colocar um pingente na ponta da corrente. Você acaba de montar este belo cinto com a técnica Fiore. Observe a variedade de materiais que você pode dispor para confeccionar a sua flor, usando a mesma técnica. Solte sua imaginação e seja criativa. Nesta variação, as flores foram confeccionadas em cores diferentes. Você poderá substituir os cristais por contas de pérola e compor uma fita de guardanapo para decorar a mesa de jantar. Neste outro exemplo de fita de guardanapo, você pode trabalhar a flor com contas de madeira para compor uma mesa diferente. A bolsa de crochê também ganhou contas de madeira com tonalidades que harmonizam com a madeira da alça. Veja que criativa esta variação! As flores de contas foram aplicadas diretamente no cós da calça jeans, formando um cinto.
Aula 8. Técnica: ponto alinhavo e miolo contornado. Peça: calça jeans. Nesta aula vamos trabalhar um bolso de calça jeans. Hoje, a calça jeans é uma peça básica no guarda-roupa de qualquer pessoa. Então, você pode trabalhar o bolso de uma calça que você for renovar. Lista de materiais: uma calça jeans, miçangas roxas metalizadas, miçangas lilás, cristais roxos, chatons de costura lilás, linha de algodão na cor do jeans, agulha de costura fina, passa-fio, giz de costura, tesoura. Antes de iniciar qualquer trabalho em aplicação, sempre fazemos um esboço para decidir e antecipar o resultado. Nesta aula, também com os materiais em mãos, escolha onde você vai desenhar os espirais em miçangas com uma flor ao meio. Vamos trabalhar com o risco simples, direto sobre o local a ser aplicado. Com o giz de costura, faça levemente um sinal onde devem ficar as flores e as linhas que as miçangas serão aplicadas em ponto alinhavo. Começaremos com a flor de miolo contornado. Corte uma linha de algodão com 50 centímetros na cor do jeans. Usaremos nesta aula outra cor de linha para ficar mais fácil a visualização do passo a passo. Com o auxílio de um passa-fio, coloque a linha na agulha. Na outra ponta, dê 3 nós. Corte o excesso de linha. Passe a agulha pelo tecido pelo lado direito, seguindo a indicação. Puxe a linha e dê um ponto mínimo conforme a indicação. Puxe a linha e forme uma laçada. Passe a agulha por dentro da laçada, fazendo um nó de arremate. Coloque o cristal na agulha e deixe-o bem próximo ao tecido. Passe a agulha pelo tecido entre os 2 nós. Puxe a linha de forma que o cristal esconda os nós. Passe a agulha por dentro do cristal. Puxe a linha. Passe a agulha pelo tecido seguindo a indicação. Puxe a linha para fixar o cristal. Observe que o miolo está preso. Agora, você começará a contornar o cristal. Coloque outro cristal na agulha. Passe a agulha pelo tecido conforme a indicação. Puxe a linha. Passe a agulha por dentro do cristal novamente. Puxe a linha. Passe a agulha pelo tecido conforme a indicação. Puxe a linha. Observe que você acaba de fixar a primeira pétala de flor. Repita esse ponto de fixar cristais até completar 5 pétalas ao redor do miolo. Dê um nó ponto de arremate do lado direito do tecido rente ao último cristal colocado. Corte uma linha com 50 centímetros. Coloque na agulha e faça um nó na outra ponta. Passe a agulha do avesso para o direito do trabalho, próximo a um cristal da pétala. Puxe a linha. Coloque uma miçanga roxa na linha. Deixe-a próxima ao cristal. Passe a agulha pelo tecido e entre a entrada e a saída da agulha, deixe a distância equivalente ao tamanho de uma miçanga conforme a indicação. Puxe a linha. Coloque outra miçanga roxa na linha. Deixe-a próxima ao cristal. Passe novamente a agulha pelo tecido conforme a indicação do tamanho da miçanga. Puxe a linha. Continue fixando as miçangas com um ponto alinhavo até completar totalmente o espiral. Dê o ponto arremate rente à última miçanga colocada pelo lado direito do trabalho.
corte a linha. Repita a aplicação de flores e contorno de miçangas alinhavadas até completar o esboço que você riscou no início do trabalho. Costure os chatons nos 2 cantos inferiores do bolso, conforme já ensinado na aula 1 de aplicação com renda. Com o ponto alinhavo e miçangas roxas, contorne o bolso conforme a indicação. Veja como uma simples calça jeans fica valorizada com esta técnica. Com o ponto alinhavo e vidrilhos na cor rosa, a estampa da calça foi realçada com a aplicação. Você poderá contornar ou preencher desenhos e estampas de tecidos. Neste biquíni, os detalhes em miçangas e contas verdes foram aplicados para destacar a estampa e valorizar a peça. Nesta delicada bolsa de mão, o tom sobre tom do azul foi desenhado com o ponto alinhavo, miçangas azuis e lantejoulas. Que graça esta outra variação! Com a técnica de flores em pedrarias, você poderá dar um toque especial e colorido às peças de crianças. Seja criativa! Com a mesma técnica, você poderá substituir os cristais por chatons contornados por miçangas e criar lindas variações com mais brilho. Aula 9. Técnica: colagem de chaton em madeira. Incluímos também a variação de costura de chaton. Nesta aula, você vai aprender a confeccionar peças com chatons de colagem e, ao final, nas variações, complementamos com chatons de costura. Lista de materiais: caixa de madeira pintada com tampa lisa, de 16 por 16 centímetros. Chaton gota rosé, 13 por 18. Chaton gota rosé, 10 por 15. Chaton gota lilás, 8 por 13. Chaton navete verde oliva, 7 por 15. Chaton navete verde folha, 7 por 15. Cola branca para artesanato extra forte. Palito de madeira. Tesoura. Papel para o projeto. Lápis preto. Régua ou linha. Com os materiais à mão e antes de iniciar a colagem, vamos fazer um projeto. Para isso, pegue uma folha de papel e risque o tamanho da tampa da caixa. Corte o papel com uma tesoura, dando a forma da tampa da caixa. Marque o centro das laterais da folha com uma régua. Faça um ensaio sobre o papel da figura que você quer formar. Observe se o resultado final é o que você pretende. Se você não estiver satisfeita com as cores ou com o desenho que você escolheu, refaça o projeto e só inicie a colagem quando estiver satisfeita com o resultado. Com uma régua, marque o centro das laterais da tampa. Você poderá utilizar uma linha caso não tenha régua. Coloque a linha sobre a tampa e corte-a no tamanho da mesma. Dobre a linha ao meio. Coloque-a sobre a tampa e obtenha assim o seu centro. Inicie a colagem dos chatons de fora para dentro da tampa de madeira e do centro para a borda do desenho. Transfira as peças do projeto para a tampa da caixa uma a uma na colagem. Com o auxílio de um palito, passe cola no chaton gota rosé grande e cole na tampa. Passe cola no chaton gota lilás e cole na borda da caixa. Passe cola em outro chaton lilás e cole na borda da caixa. Passe cola no chaton verde oliva e cole ao lado da última peça de chaton lilás, cuidando para que as peças não ultrapassem a borda da tampa de madeira. Continue colando as peças de chaton uma a uma, seguindo o ensaio do papel que você escolheu. Observe que a peça final fica semelhante ao projeto que você fez no início. Esse cuidado faz com que você tenha um resultado final de fino acabamento, com a colagem bem estudada. Você pode criar outras peças de decoração utilizando a mesma técnica. Observe que os mesmos materiais foram utilizados nessa moldura de espelho.
O projeto e a colagem seguiram os mesmos passos da aula que acabamos de ver. Veja esta saia jeans com a colagem em tecido. A colagem em tecido é realizada com a cola pano, que é a cola especial para essa aplicação. Os formatos e cores de chatons podem ser variados. Este convite de casamento foi selado com um chaton flor. Para a colagem em papel, você deve utilizar a cola para artesanato. Neste vestido preto, utilizamos chatons coloridos. Outro detalhe sobre os chatons é que você pode comprar chaton com furos para costura. A técnica de costura de chaton foi ensinada na aula 1 desse curso. Valorize camisetas com a costura de chatons e acrescente materiais diferentes, como nesta criativa variação. Aula 10. Técnica. Filter side. Peça. Abajur. Nesta aula você vai aprender a confeccionar o filter side para aplicar em uma cúpula de abajur. Esse fio é de fácil montagem e você terá uma peça com muitas possibilidades de aplicações e lindas peças de bijuterias também. Lista de materiais: abajur, vidrilho dourado, miçanga verde claro, miçanga verde escuro, chaton navete verde oliva, cola pano, fita de cetim, fita adesiva, agulha para miçanga, fio de nylon número 0,25, tesoura. Corte um fio de nylon com 1,20 m. Coloque o fio na agulha para miçangas. Prenda a outra ponta do fio na mesa com uma fita adesiva para que as miçangas não escapem. Atenção! Observe que a agulha é longa e fina para facilitar o manuseio de peças pequenas como vidrilhos e as miçangas. Coloque a miçanga verde claro em um pote raso para facilitar a montagem do fio com a agulha. Coloque na agulha 1,10 m de miçangas. Tire a agulha do fio e descole a fita adesiva. Una as duas pontas do fio e centralize o trabalho. Dê 3 nós no fio e corte seu excesso. Repita a montagem de miçangas ou vidrilhos até você obter 2 fios com miçangas verde claro, 4 fios com miçangas verde escuro, 4 fios com vidrilhos dourados. Reúna os fios de maneira que você tenha 2 extremidades, uma na mão esquerda e outra na mão direita. Estique o trabalho. Gire as extremidades dos fios em sentido contrário, torcendo o trabalho até que se forme na ponta direita e esquerda um pequeno elo. Corte uma fita de cetim com 53 cm. Una as pontas do filter side. Passe a fita de cetim pelos 2 elos nas pontas do filter side. Una as pontas da fita. Puxe a fita e centralize o trabalho. Dê um nó. Dê um laço na fita. Ajuste o laço. Apare com uma tesoura as pontas da fita. Passe um pouco de cola de bijuterias para que as pontas não desfiem. Observe que nas extremidades da cúpula foram colados chatons, conforme orientação da aula 9 deste curso, colagem de chatons. A cola para a colagem de chatons em tecido é a cola pano. Encaixe o trabalho de filter side com laço de fita de cetim na cúpula do abajur. Ajuste o trabalho. Observe o quanto você valorizou este abajur aplicando o filter side com laço de cetim. Nesta variação da almofada, foram utilizados 3 fios de vidrilhos mesclados com miçangas em 2 tons diferentes de marrom. O cinto com filter side em vidrilhos cor-de-rosa é um bom recurso para valorizar peças infantis. Substitua a alça da bolsa pelo filter side.
Nesta peça, o fio foi confeccionado com miçangas e vidrilhos da mesma cor. Belíssima esta variação! Você poderá confeccionar lindas bijuterias com os fios de pérolas torcidos. Veja que graça esta bolsa de praia! O fio torside foi confeccionado com cascalho, miçangas grandes, murano e contas de madeira. Seja criativa misturando cores e materiais. Sugestões de variações. Com as técnicas ensinadas nesse curso, observe agora as sugestões de variações que preparamos para você se inspirar e ter novas ideias em peças originais. Observe que em algumas peças utilizamos mais de uma técnica, substituímos materiais, nos preocupamos com a harmonia de cores e estilos. Seja criativa, inove, faça experiências misturando técnicas e substituindo materiais e cores. Enfeite peças de roupas, enfeite sua casa e a sua vida. Bom trabalho e sucesso!